Chegamos à fase de acabamento. Daqui para frente, nós veremos técnicas que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. E para começar, vamos falar sobre os blocos. Eles são fabricados industrialmente e apresentam ranhuras e linguetas para seu encaixe. Depois de instalados, os blocos apresentam desníveis entre si. Essas falhas devem ser cobertas com massa de gesso. Deve-se aplicar e espalhar a massa uniformemente, no nível da superfície da divisória. Isso é o que chamamos de rejuntamento dos blocos de gesso. Não se trata de um acabamento, mas de um procedimento obrigatório que você deve fazer, mesmo que a parede receba outros tipos de revestimento. Use a desempenadeira lisa ou espátula para nivelar e arrancar possíveis irregularidades. Além da aplicação no acabamento do rejunte de bloco de gesso, existem outras aplicações onde se pode utilizar a massa de gesso. Ela é utilizada no emassamento liso ou texturizado de paredes, por exemplo. Na hora de aplicar a massa de gesso como acabamento, devemos tomar alguns cuidados para garantir o sucesso da aplicação. Mas antes vamos ver como se prepara a massa. Use um balde para separar a quantidade correta da água para a mistura. Lembre-se que em seu manual há uma relação de proporções para você preparar a quantidade necessária e evitar desperdícios. Adicione lentamente a massa de gesso, polvilhando sobre a superfície da água. Deixe o pó absorver a água por cerca de 1 minuto, ou até ele ficar totalmente molhado. Misture com o auxílio de um agitador por cerca de 3 minutos, ou manualmente, por cerca de 5 minutos, até obter uma pasta homogênea e sem caroços. Aplicação da massa de gesso. Em alguns casos, o cliente quer dar uma caprichada no acabamento de sua casa ou apartamento. A nossa casa popular está quase pronta para ser entregue e nós vamos aproveitar para dar uma embelezada nela com algumas técnicas de acabamento. O que vamos fazer é aplicar a massa de gesso, não como rejunte ou reparo dos blocos, mas como acabamento mesmo. Para isso, é preciso que as paredes estejam curadas. A cura de uma divisória de gesso leva 24 horas. Vamos ver com os nossos colegas como se aplica essa massa. Vem comigo. E aí, João, vamos começar? Fala pro pessoal qual o primeiro passo. O lixamento. Exato. Vale dizer que toda a superfície deve ser lixada sem exceção. Então, mãos à obra. Bom trabalho, hein, gente? Agora é só limpar essa poeira. Limpe a superfície da parede com um pano semi-úmido. Elimine as partes soltas com a ajuda do desempenho de aço. Antes da aplicação da massa de gesso, é necessária a aplicação de um fundo preparador ou selador sobre as divisórias de gesso. Isso facilita a aplicação da massa e evita defeitos futuros, como bolhas ou manchas. Como dissemos anteriormente, as paredes ou os tetos executados com os pré-moldados de gesso, que são os blocos e as placas, apresentam junções com filetes de cola ou desencontro dos elementos. Por isso, nós lixamos e aplainamos a superfície da parede. Você tem que obter uma superfície fosca com porosidade e rugosidade uniformes. Assim, se obtém uma impregnação por igual de toda a superfície, quando aplicamos o fundo nivelador de parede, ou seja, o selador. De preferência, a aplicação do selador deve ser realizada em seguida ao lixamento, para evitar que se sujem as superfícies já lixadas. A massa de gesso pode ser aplicada em toda a superfície da parede por razões estéticas, ou em pontos isolados para a correção de pequenos defeitos, irregularidade, etc. Ela deve ser utilizada apenas em superfícies internas. Para aplicar a massa, você vai precisar do desempenho de aço e réguas. A execução do acabamento da massa de gesso envolve as operações de espalhamento e alisamento sobre a superfície e deve ser feita da seguinte maneira. Com o auxílio do desempenho de aço inoxidável, espalhe a primeira camada da massa de gesso, procurando cobrir toda a superfície. Assim que a primeira camada perder o brilho superficial, aplica-se a segunda camada, procurando corrigir toda a superfície e deixando a parede em condições de lixamento. Tem muita coisa que a gente pode pendurar na parede.
Nas casas populares que você vai construir, os primeiros são o balcão da cozinha e a pia do banheiro. Antes de vermos esses exemplos, refresque a memória sobre a fixação de objetos nas divisórias. O gesso é mais resistente que muita gente pensa, mas como qualquer outro material, existem limites de pressão e carga que um bloco de gesso pode suportar. Muita gente acha que o gesso é frágil porque só conhece as placas que são usadas no teto como forro. Elas não precisam suportar a mesma carga que um bloco de gesso. Por isso, são mais leves e frágeis. Com o bloco de gesso, a coisa é diferente. Você viu na aula 2 os diferentes tipos de blocos, lembra? Vamos revê-los rapidamente. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É o bloco mais comum. Na nossa casa, usamos o Standard maciço de 10 centímetros. Bloco de gesso Hidro, de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófobo, ou seja, repele a água. Ele é recomendado para todas as divisórias de dobragem e de distribuição em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. Bloco de gesso GRG, de cor verde claro. São blocos de gessos especiais, reforçados com vidro, utilizados em paredes que receberão carga ou maior pressão. Bloco de gesso GR-GH, de cor rosa claro. São pré-moldados de gesso, reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos são os mais robustos e reúnem as qualidades do bloco hidro e do bloco GRG. A casa popular que nós estamos construindo só recebe blocos hidro e blocos standard. Apesar de se recomendar o bloco GRG nas paredes que suportarão cargas, isso não quer dizer que a casa popular não possa ter nada pendurado nas paredes. Basta saber como fixar cada tipo de carga. Em função do peso, as cargas são divididas em 3 categorias: leves, médias e pesadas. Veja como se faz. Fixação de objetos leves, até 15 quilos. Para fixar objetos leves em blocos maciços ou vazados, são usados colchetes e pregos de aço. Desde de pendurar quadro, você só tem que respeitar a seguinte tabela: um prego para objetos até 5 quilos, 2 pregos para objetos até 10 quilos, 3 pregos para objetos até 15 quilos. Vamos dar um exemplo. O José está com este quadro que pesa 6 quilos. Vai precisar de 2 pregos para distribuir o peso do quadro. Você fixa os pregos na parede com um martelo, normalmente como se estivesse pregando em uma alvenaria de tijolos e argamassa. Fácil, não é? Agora, se o objeto que vai ser pendurado tiver entre 15 e 30 quilos, ele é considerado de peso médio. Então, você precisará fazer a fixação com buchas clássicas ou buchas autoperfurantes, que necessitam de uma máquina apropriada. Para isso, use uma furadeira, assim como se faz com uma parede de tijolos. Agora, se o objeto pesa mais de 30 quilos, já é considerado pesado. Aí você pode fixá-lo de 2 maneiras. Observe. Fixação transpassante metálica. Vamos fixar os armadores de rede nas divisórias. Para isso, usaremos o ponteiro e a cola de gesso. Depois de marcar o exato local desejado, fure a parede até o outro lado. Fixe o armador no local, depois dê o acabamento com a cola de gesso. Espere secar por 24 horas. Após a secagem completa da cola, a rede já pode ser usada. Você sabe que até 15 quilos, um objeto é considerado leve e pode ser fixado com simples pregos e colchetes metálicos. E sabe também que entre 15 e 30 quilos, um objeto é considerado de peso médio e pode ser fixado com buchas. Se o objeto for pesado, é preciso usar um dos métodos que acabamos de ver. Mas se a partir de 30 quilos um objeto é pesado, qual é o limite de peso que uma divisória aguenta? Veja o que diz o Antônio. Olha, pessoal, o limite de carga para uma divisória de gesso é tão incerto quanto para uma parede de alvenaria clássica. E uma prova disso eu vou dar agora. Chega aí, pessoal. Isso, vamos sentar aí na rede. Juntos, nós temos aproximadamente 240 quilos. E como você vê, a parede suporta com segurança. Vamos lá, pessoal.
Apesar de instalar apenas algumas peças na fase da obra, como o balcão, por exemplo, lembre-se que você é um gesseiro, e gesseiro tem que entender tudo sobre o gesso. No futuro, talvez você precise instalar outro tipo de objeto, num apartamento, numa galeria de arte, numa loja. Por isso, guarde bem a classificação do peso dos objetos e siga as regras. Veja agora a instalação do balcão de cozinha. Vamos instalar o balcão da cozinha. Aqui encontramos uma maneira muito simples. Vamos usar 2 mãos francesas e buchas de expansão. É isso aí, pessoal. Espero que as nossas aulas tenham lhe ajudado a compreender todas as etapas da construção de uma casa de gesso. O seu manual fica com você para a hora em que aquela dúvida pintar.